Bom dia, meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Krieger. Assino as minhas obras como M.E. Krieger e sou escritor de terror. Uma coisinha aqui presa. Pronto. Sou escritor de terror, como comentei há pouco tempo. E, se não é inscrito no meu canal, se inscrevam. Gostou do tema do vídeo de hoje? Comentem e compartilhem. Essa é uma série de dicas de escritas. Nesse vídeo eu vou apresentar como responder 3 perguntas fundamentais. Como, o porquê e quando. Aguardem e confiem depois da vinheta. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Primeira parte, como. A segunda, por quê. E a terceira, quando. Essas 3 perguntas, elas são fundamentais para desenvolver o seu livro, a sua história. Não importa se é esse livro, ou uma redação, ou um conto. Introdução, como. A pergunta é como é um elemento condutor durante todo o processo da escrita. Ela que te guiará no desenvolvimento fundamental do seu livro. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar em exemplo. Se um evento principal do seu livro é a jornada épica, o como será essa condução? Como a sua história será conduzida? Isso tudo, essa situação vai incluir decisões sobre os caminhos que os personagens irão tomar, os seus desafios que irão enfrentar e como esses desafios serão superados. São situações onde cada situação deve ser tranquila. Aqui vou dar uma dica. Para responder como, você pode criar um esboço detalhando o enredo. O que é um esboço? São os primeiros passos. Elaborar mapas mentais. Criar um mapa conceitual, por exemplo, mapas mentais, ou até mesmo escrever cenas soltas que poderão ser ajustadas. Cenas soltas, que seria, vê uma ideia, escreve aqui, vê outra, e depois vão, o quê? Juntando. Mas atenção para não fazer uma colcha de retalhos. Aí vai aparecer a história sem sentido. Tome cuidado com isso. Não se preocupe em responder essas perguntas de imediato. Não responda essas perguntas, todas as 3, de uma forma imediata. Se permite a explorar diferentes abordagens. Aqui, se você vai escrever um livro épico, de fantasia épica, alta fantasia, recomendo ler Tolkien. Irá te ajudar. Eu sei que Tolkien pode ser até um pouco maçante, mas ele é fundamental. Não tem como não ler Tolkien. Agora, a segunda parte. O porquê. A segunda pergunta justifica o evento da história. Isso é ligado ao aspecto motivador dos seus personagens e do enredo. Exemplos e vou dar. A dinâmica vai ser a mesma como fiz com o como. Por que os personagens estão nessa jornada? O que os motiva? Pode ser vingança, amor, busca por redenção ou qualquer outra razão profunda e significativa.
justificativa, o porquê tem que ser algo profundo e significativo. Não pode ser algo superficial, tem que ser algo muito presente, muito forte. Tem que se pensar nisso. Não pode ser um assunto, um motivo, algo supérfluo. Tem que ser algo que irá mudar a mente do leitor, a vida do personagem e a sua. Pense. Para responder o porquê, desenvolva um background detalhado de cada personagem. Isso é difícil? Não é do imediato. É com o tempo. Isso ajudará a criar personagens mais profundos e com histórias mais envolventes. Só uma observação, como eu geralmente faço nos meus livros, nos meus personagens. Cada personagem que eu desenvolvo, ele tem um background, botar assim, profundo, que interfere na história com toda certeza. Ele tem um passado, sim, e esse passado irá mexer com a história, sim. Todos têm seus motivos, todos têm algo a ser escondido e algo a ser revelado. Uma coisa que eu deixei bem claro no primeiro volume das Deusas: não confiem em ninguém. Isso é uma absoluta verdade no meu livro. Nos meus personagens, não confiem. Aquele é bonzinho. Não. Ele vai te trair. E da pior forma. Entenderam? É isso que vocês têm que entender. Que cada personagem irá responder como, o porquê e o quando. A história tem que responder como, porquê e quando. Mas não se preocupem de responder isso de uma forma imediata. Respondam com calma. Pensem e reflitam com muita calma, com muita paciência. Agora, a terceira pergunta. Quando? A terceira pergunta, quando, está relacionada no momento que o elemento motivador irá ser alcançado. Aqui vocês têm que prestar atenção, não pode ser muito cedo ou não muito tarde. Tem que ser no tempo certo. Como eu vou saber isso? Quando os micro-arcos, quando digo os micro-arcos, é referente dos personagens. Cada personagem é um arco. Um início, um meio, um fim. O quando será respondido quando esses micro-arcos estiverem concluídos. Enquanto que não estiver concluído, o quando não pode ser respondido. Porém, você que é escritor irá saber disso quando os arcos, micro-arcos, estiverem concluídos. Não adianta ser muito cedo ou muito tarde. Porque se for muito tarde, a história vai ter que engordar a história. Se for muito cedo, vai ter que encurtar a história. Tomem muito cuidado. Quando um ponto culminante da história acontecerá? Isso é fundamental para a sua estrutura da narrativa. Se o clímax da história é a grande batalha final, quando isso ocorrerá no enredo? Qual será o momento dessa maior tensão e a sua resolução? Estão compreendendo aqui? Tem que ver? Quando será esse ponto clímax? Dicas práticas. Vamos lá.
Para responder o quando, você pode usar técnicas como construção de um cronograma ou um esquema por capítulos para ajudar a organizar os eventos da história. Aqui, por exemplo, no meu caso, eu sempre penso numa forma mental. O início, o meio e o fim. E vocês podem ver que são capítulos, são livros com inúmeros capítulos, com uma grande quantidade de capítulos. Eu geralmente estipulo o seguinte, do primeiro ao 10º, 20º, por exemplo, 10º, 20º capítulo, é a parte que apresenta os personagens, os maiores dilemas deles. Do 21º ao 30º, é aquele momento que os micro-arcos começam a se juntar. Certo? E do 31º ao capítulo 40, 41, 42, por aí, já começo a desenvolver o clímax, um ponto mais alto da história. O cume, o ápice, o Everest. Pronto. Aí vocês já entenderam. Ali vocês vão ver, opa, é aqui que está acontecendo a batalha final. Vai começar a batalha final. Depois só vou resolvendo de uma forma que deixe o leitor assim, o que aconteceu? Com aquela sensação, opa, aqui. Entenderam? É importante manter o ritmo adequado para que os leitores permaneçam engajados, ansiosos pelo deslance. Tem que deixar o seu leitor preso na história, querendo saber o que vai acontecer na próxima página, no próximo capítulo. Pois então, para recapitular, aqui, as perguntas como, por quê, quando são cruciais para o desenvolver de qualquer história. Elas não precisam ser respondidas de imediato. Deixe que o processo da escrita te guie. Deixe que esse processo te guie. Essas são perguntas que não precisam ser respondidas de imediato, como falei agora. Né? Não se preocupe com isso. Espero que essas 3 dicas que eu dei ajudem no seu desenvolvimento da sua história. Se não é inscrito, se inscrevam. Gostou do tema? Comente e compartilhe. E deixe um comentário abaixo sobre suas dificuldades. E até a próxima. Gostou do tema do vídeo? Ótimo! E não se esqueçam, toda sexta-feira tem um novo vídeo no canal. Um forte abraço, até mais!